pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os traços de concreto, tá bom? Eu vou tentar falar um pouquinho sobre a utilização da água no final do vídeo, perfeito? Então vamos lá. Então, pessoal, esse conteúdo aqui só serve para vocês terem uma base, tá bom? Não vai ser nada muito específico, por quê? O curso de vocês, de designer de interior, não dá habilitação para que vocês façam projetos estruturais, tá? Então isso aqui vai ser para que vocês tenham uma base, para caso vocês tenham que visitar uma obra e o pedreiro ou o ajudante que estiver fazendo a massa estiver fazendo alguma coisa muito diferente do que tiver aqui, vai chamar a sua atenção e você vai saber que tem alguma coisa errada, tá bom? Então o primeiro traço de concreto que a gente vai falar hoje vai ser do traço dedicado a sapatas, tá bom? Então, lembrem-se, né, das unidades de medida. Aqui eu tenho sacos, né, e o restante nós temos a medida em padiolas, tá bom? Então, para concretagem de uma sapata, nós utilizamos concreto com um saco de cimento, tá bom? 2,5 padiolas de areia e 4 padiolas de brita. Qual vai ser o saco de cimento que nós vamos usar? Né? Mais para frente a gente pode falar um pouquinho sobre FCK, tá bom? Qual tipo de cimento que eu vou usar? A gente não vai focar a fundo nisso, tá bom? Só entenda que é um saco de cimento, 2,5 padiolas de areia, tá bom? E 4 padiolas de brita. Qual vai ser o tamanho da brita? Qual que vai ser a espessura do grão de areia? A gente não vai abordar aqui, tá bom? Para o baldrame, pilares, vigas e laje, tá? Nós temos dois tipos de traço que nós podemos usar nessas situações aqui de cima, tá? Nós temos um traço que é menos resistente, tá? Que é para estruturas que vão estar carregando uma carga menor, tá? Normalmente, casas térreas, tá bom? Onde os pilares e as vigas não vão estar recebendo uma carga muito forte, tá? Vigas que não tem uma caixa d'água em cima delas, tá? E lajes que não estão sustentando o peso de uma caixa d'água. Nós utilizamos esse traço. E para locais que necessitam de maior resistência, nós usamos o traço 1:2:3, tá bom? Que tem uma resistência maior do que o traço anterior, perfeito? Repetindo, um saco de cimento para 2 padiolas de areia e 3 padiolas de brita. Próximo, piso para carros e pessoas, tá bom? Esse traço de concreto é indicado para veículos leves, então se for um caminhão, não vai ser mais esse traço de concreto, vai ter que ser um concreto mais resistente, tá bom? Agora, se for para moto, carro, se você for colocar aí uma Amarok em cima, uma Toro, uma Hilux, serve, tá bom? Agora, se for para colocar caminhões, etc., já não vai servir. Eu falei para vocês que se for para veículos pesados, nós precisamos de um concreto mais resistente. E vocês vão perceber que os concretos mais resistentes, tá bom? São aqueles que normalmente, tá? Para o mesmo tipo de cimento, são aqueles que normalmente têm menos areia e menos brita na composição dele, tá? Perfeito? Olha esse caso anterior. O concreto mais resistente, né? Para vigas e lajes e pilares que vão estar recebendo uma carga maior, nós temos uma quantidade menor de areia, uma quantidade menor de brita, perfeito? Então, esse aqui já está explicado. Próximo, concreto magro, tá, pessoal? Concreto magro, basicamente, é aquele concreto que serve para base. Por exemplo, é um concreto que ele serve simplesmente para separar algum elemento da nossa construção do solo, tá? Então imagina que você vai fazer um elemento de fundação. Se você concretar direto na terra, aquele concreto que você jogou na terra vai ser, como é que se diz?
ele vai ser contaminado. Existem vários compostos no solo que podem atrapalhar a nossa composição do concreto. Então, é interessante que nós construamos uma base, tá, de um material menos nobre, né, o que é o nosso concreto magro, tá, um concreto bem menos resistente, ele só serve mesmo para forrar o chão. E aí sim nós colocamos o nosso elemento de fundação em cima, tá? E também o nosso contrapiso, esse tipo de coisa. Então, você está fazendo uma casa térrea. Você colocou as suas vigas baldrame, todas para receber as cargas da sua casa, tá? Só que a sua casa vai ter que ter um chão, né? Vai ter que ter um piso, um lugar para você pisar, para você ficar. Você não vai concretar direto no solo. Normalmente a gente coloca o concreto magro, uma camada desse concreto menos resistente primeiro, tá? E depois nós colocamos a armadura e o concreto de verdade, né? Aquele concreto que tem o traço de 1 para 2,5 para 3,5. Peraí, vocês repararam a mesma coisa que eu reparei agora? Pessoal, olha só. Concreto magro tem o mesmo traço do que o concreto para piso de carros e pessoas. Pessoal, isso aqui tá certo? É óbvio que não, né? Não tá certo. Por quê? O concreto magro, se ele é utilizado apenas para forrar o chão, né, ele não tem uma função estrutural específica, ele tem que ser menos resistente, né? Então, se ele é menos resistente, a quantidade de areia e a quantidade de brita precisa ser maior, tá? O concreto magro ele tem um traço de 1 para 4 para 6. Então, olha que diferença gritante, pessoal. Olha só, o traço que nós utilizamos para a construção de lajes, vigas e pilares. 1 para 2 para 3, né? Aqui a gente simplesmente dobrou a quantidade de areia e a quantidade de brita. Então, a resistência do nosso concreto foi lá para baixo, né? E é exatamente isso que a gente quer. Se a gente só quer um cimento, um concreto, só para forrar o chão e colocar aquilo que interessa para a gente em cima, a gente vai adicionar bastante volume nesse concreto. A gente vai colocar coisas mais baratas. Nota-se, o saco de cimento é muito mais caro do que uma padiola de areia, né, gente? Todo mundo sabe disso. Então, se eu quero aumentar o volume para eu forrar aquela superfície, eu vou colocar materiais mais baratos. Eles vão reduzir a resistência do meu concreto, só que como é só para forrar, não precisa ser um material muito resistente, né? Tá, eu não posso encerrar o vídeo antes de falar sobre a quantidade de água com vocês, né? Vocês devem estar curiosos, então vamos lá. Então, pessoal, se por cimento, nós medimos em sacos. Areia e brita, nós medimos em padiolas. Como é que a gente mede a quantidade de água? Gente, nós medimos com essas latas de tinta de 18 litros, tá bom? Então, sabe aquelas latas que a gente terminou de usar, a gente já reaproveita de uma obra para outra para dar essas unidades de água para as quantidades de concreto, tá bom? Então vamos lá. No geral, para baldrames, pilares, vigas e laje, nós utilizamos 1,5 lata de água, tá bom? Para quando a gente vai já trabalhar para pisos de veículos leves e onde nós temos a passagem de pessoas, nós utilizamos 2,5 latas de água, tá, pessoal? No concreto magro, quem já visitou o canteiro de obra e lidou com esse material, vai perceber que ele é um material mais seco, tá? Ele tem uma aparência mais seca. No entanto, nós utilizamos 2 latas de água na hora de fazer a massa, tá bom? E aí vocês vão me perguntar, professor, o concreto que nós utilizamos em pilares, vigas, né, e na laje, ele tem uma consistência pastosa. Só que nós utilizamos apenas 1,5 lata de água. Então, como é que um concreto que o senhor está dizendo que é seco, né?
ele vai utilizar meia lata de água a mais, né? Ele vai utilizar 2 latas de água. Como é que funciona essa conta? Pessoal, é simples. É porque no concreto magro nós utilizamos o dobro de areia e o dobro de brita. Então são 2 padiolas a mais de areia e 3 padiolas a mais de brita. É um volume muito grande de materiais, então ele acaba ficando com essa aparência mais seca, lembra quase que uma farinha até, ok? Eu espero que ela tenha sido interessante, que vocês tenham conseguido entender, tá bom? Não é o foco vocês trabalharem no grosso da obra com esse curso, mas é importante que vocês entendam o que é, como é medido, quais são os traços que a gente utiliza normalmente, tá bom? Para que ninguém acabe enrolando vocês, ou às vezes, não é nem por maldade, vocês contratam um profissional que de repente não tem experiência, tá? Com aquilo que ele está fazendo. E por precisar do dinheiro, ele lógico que ele vai falar para você, tá bom, eu faço, tá? E aí vocês têm que ficar atentos. Pelo menos o básico, isso que eu passei para vocês, é importante vocês guardarem, ok? Então até a próxima aula aí. Ah, tá. Não esqueçam, tá, de seguir o professor para que ele consiga saber quem está assistindo os vídeos, tá? Vocês podem curtir se vocês gostaram da aula, vocês podem dar um descurtir se vocês não gostaram, porque tudo isso é feedback. Se vocês quiserem deixar dúvidas aqui embaixo, piada, receita de bolo, vocês fiquem à vontade, tá? Grande abraço aí para vocês.